Que ponto você acha que essas oitivas de ontem, de hoje, dos próximos dias podem mudar ou até estão mudando o rumo das investigações e do julgamento? Bom, Tardan, boa noite mais uma vez, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui neste O Povo News, segunda edição. Eu acho que do ponto de vista do processo, dificilmente qualquer elemento que esses depoimentos tragam agora vai alterar o fato de que há ali, tacitamente, um convencimento entre os ministros da primeira turma de que houve culpa, não é? De que houve de fato uma ação concreta que foi executada, havia também uma organização dividida por núcleos, parece uma novela, não é? Núcleo 1, Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo Central, do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte, tem o Núcleo 2, não é? Que de alguma maneira ali preparou esses atos. E esse Núcleo 3 que colocou a mão na massa, né? Ele foi para a rua, mesmo, exatamente, braço operacional, formado basicamente da selva. Por coronéis, é selva, né? Faca na caveira, como se fala. Foi para a rua para tentar ali executar, digamos assim, esse plano que previa o assassinato, veja só, do então candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, também do Rodrigo Pacheco, à época presidente do Senado, candidato vencedor Luiz Inácio Lula da Silva, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, não é a raia miúda da República, não. Era um plano muito ambicioso. Agora, a execução é que era um pouco mambembe, não é, Tardan? A gente já viu aí que dependia ali da sorte, se o táxi passasse naquela hora, então o plano seria executado, se não passasse, aí já comprometeria. Então, me parece que nada disso diminui a gravidade do que a gente tem visto até agora, né? E, às vezes, acompanhando todo esse processo, fica a impressão de que há um jogo de cartas marcadas, mas tudo que a gente já viu antes disso, Tardan, talvez acabe reforçando essa sensação, só converge para a montagem, digamos assim, de um quadro, né? Eu acho que todas essas peças, ao final, vão se somando na elaboração de um quadro, vai deixando mais claro tudo aquilo que a gente viu, não só no 8 de janeiro de 2023, mas antes disso, nos seus atos preparatórios. Para finalizar, houve também o depoimento do brigadeiro, né? Que confirmou, acho que de fato houve um plano golpista, um plano para tentar solapar as eleições e impedir a posse do presidente Lula, que venceu Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Tá? Então, acho que tudo isso, ao final, vai corroborando, digamos assim, né, aquilo que até então era apenas suspeita. E a gente está vendo também que boa parte dos argumentos da defesa agora já tem sido mesmo na linha, né? Olha, teve tentativa, mas tentativa não é crime. Crime é que Exatamente. Se fosse... E houve um ineditismo hoje, né? Que foi pela primeira vez a rejeição de uma denúncia que foi ofertada pela PGR. Até Duas então, delas, né? nenhuma denúncia tinha sido rejeitada. Todas foram acolhidas, são 21 réus até agora, mas um deles teve a sorte grande de ter uma denúncia rejeitada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Foram dois, não é isso? Das 12? Eu acho que foi um, não sei. Não, duas. Pela informação que a gente ouviu há pouco aqui, a fala do ministro Alexandre, dos 12, duas foram rejeitadas e as outras 10 foram aceitas. Então né? E ele, ainda sobre essa coisa, o ministro falou, a gente até mostrou há pouco, uma frase bem, ele dizia, atentar, né? Atentar é crime. Né? Ele pode não ter consumado, mas atentou, então... é crime. E aí, Henrique, eu te pergunto o seguinte também, o STF tem sido questionado pela defesa dos acusados sobre a sua imparcialidade. Esse tipo de confronto pode comprometer, né, esse confronto da acusação com a defesa e tal, você acha que de alguma maneira isso pode comprometer a credibilidade das instituições junto à opinião pública? A gente viu aqui há pouco o ministro Alexandre de Moraes, claro, dizendo que ele não há problema nenhum, ele não tem questão de suspeição nem nada. Ouvimos também há pouco aqui um advogado constitucionalista que ele também, desse ponto de vista, não vê problema nenhum. A gente já ouviu aqui no programa em outra oportunidade o Walter Fanganiello ele acha que tem sim suspeição do ministro Alexandre. Enfim, você acha que essa discussão pode de alguma maneira deixar alguma mancha aí para esse julgamento na história? Eu acho que não, acho que essa é uma questão que já foi superada ali ainda nas preliminares do julgamento. Todas as defesas de todos os denunciados pela PGR apresentaram como uma questão que antecedeu o próprio mérito, digamos assim, não é, da análise da denúncia, esse questionamento em torno da suspeição do ministro Alexandre de Moraes, nomeadamente, né? Então, todas
todas as argumentações foram afastadas, ou seja, foram rejeitadas pelos 5 ministros que formam a primeira turma do Supremo. Então, a essa altura, há, obviamente, um debate que é muito mais de natureza política, pública, do que propriamente jurídico. Eu acho que do ponto de vista daquilo que pode interferir, favorecendo a defesa, o processo penal, não, né? Já que eles se tornam réus, então abre-se aí uma ação penal. Agora, do ponto de vista político, Tardan, lembrando sempre que a gente está em ano pré-eleitoral, que ano que vem tem eleições, então esse é um debate que tende a se acalorar. Obviamente que não só por causa desse julgamento, mas por uma série de outras ações nas quais o STF vira e mexe se vê envolvido, né? O caso de INSS, mas também, enfim, outros processos que dizem respeito lá propriamente à Câmara dos Deputados. Então, sim, o STF vai continuar na linha de fogo, seja da opinião pública, seja do bolsonarismo, seja dos deputados que estão lá na Câmara nesse momento, de vez em quando, ameaçando sacar da gaveta algum projeto que possa, por exemplo, estabelecer um mandato, né, com início, meio e fim para os ministros do Supremo, cujo cargo hoje é vitalício. Né? Ou seja, os ministros, em especial Alexandre de Moraes, né? Vão continuar ali. Alvo, né? Ele sempre foi o grande alvo, seja durante o processo eleitoral. E vai continuar sendo, de 22, fosse ele ou não. E tende a continuar sendo, sim, sem dúvida alguma.